Graça e paz. Quero falar com você aqui um texto rápido, né? Uma reflexão que me veio ao coração hoje. Estava para compartilhar com você que me acompanha aí no canal. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 15, diz assim: ainda que vocês possam ter 10.000 outros tutores para ensiná-los a respeito de Cristo, lembre-se que vocês não têm muitos pais, porque fui eu que os gerei por meio do Evangelho em Cristo Jesus. Nós vivemos em um momento da história da igreja em que as pessoas não querem gerar filhos, né? Querem adotar, eles estão prontos, querem pegar, então acontece o que a gente chama de a pesca de aquário, né? Um proselitismo de uma igreja evangélica para outra igreja evangélica, e os crentes pouco têm frutificado, pouco têm gerado filhos, como o apóstolo Paulo diz aqui. Então eu vejo que nós precisamos gerar filhos. Precisamos nos multiplicar, porque Deus nos chamou para isso. Né? Mas existe uma dificuldade no meio cristão hoje de gerar filhos, de gerar frutos. Né? Existe uma dificuldade. Há pouco tempo atrás estava conversando com a minha esposa, uma conversa assim rápida, né, sobre gravidez, ela me dizendo que a grávida tem a imunidade mais baixa. Né? Durante esse período de gestação, o corpo da mulher fica com a imunidade mais baixa, exatamente para não rejeitar o corpo que está sendo gerado dentro dela, porque o filho que está ali crescendo, né, o bebê, o feto, é um corpo estranho dentro do corpo da mulher. Então o corpo dela, se tiver com a imunidade normal, a tendência dele é o quê? Rejeitar aquele feto, né? Se defender, proteger o corpo daquele corpo, o corpo da mulher daquele corpo estranho que está dentro dela. Mas como Deus faz tudo certo no período da gravidez, a imunidade baixa, então aquela criança pode ser gerada ali, aquele bebê vai crescer na barriga dela, né, dentro do útero, e depois ela vai dar à luz a um bebê lindo, né, porque o corpo dela trabalhou para isso. Então, um problema que eu vejo que tem muito influenciado a igreja a não frutificar hoje, a não gerar filhos espirituais, é uma imunidade alta demais. Nós rejeitamos tudo e todos, né? Nós não queremos ter muito trabalho, então nós rejeitamos. Nós precisamos aceitar mais, precisamos trabalhar com as pessoas, fazer o discipulado, ver Cristo sendo gerado na vida delas através de nós, de você e de mim. Nós precisamos gerar filhos espirituais. Deus nos chamou para sermos frutíferos. Deus nos chamou para gerarmos filhos espirituais. E Jesus, em Mateus capítulo 28, deu uma ordem: e de pregar o evangelho a toda criatura. Agora, esse toda criatura pode vir nesse meio aí pessoas que você tem dificuldade de lidar. Né? Então, eu preciso baixar um pouco a imunidade. Pessoas que têm lutas pessoais, vícios, né? Manias, pecados. Para gerar filhos espirituais, precisamos baixar nossa imunidade. Como igreja, a igreja precisa novamente gerar filhos. Nós não podemos mais contar essa mudança de crente de uma igreja para outra como crescimento da igreja local, porque não é. Não é, a igreja não cresceu. A igreja cresce quando um pecador se converte, se arrepende, e é discipulado, é levado ao batismo. Agora, quando um membro passa de uma igreja para outra, a igreja cresceu? De maneira nenhuma. Uma igreja perdeu um membro para outra igreja. Mas a igreja não cresceu, porque o reino de Deus não cresceu. O número continua o mesmo. Né? Então, nós precisamos mudar o nosso foco. Né? O foco da maioria hoje em dia das igrejas é o crente. E pastores falam, nós precisamos alcançar primeiro os de dentro. Porque
Se não alcançarmos os de dentro, não alcançamos os de fora. E aí o enfoque é todo no cristão, enquanto o mundo perece. O mundo perece sem Cristo. A gente permanece sem frutificar, gastamos o nosso dinheiro, a nossa energia, a nossa força de trabalho, tudo que temos, nossos talentos, tudo, para atrair ou manter os crentes dentro de nossas comunidades, nossas congregações. Precisamos gerar frutos, precisamos frutificar. Jesus foi muito claro em João capítulo 15, falou, o ramo que não estiver dando fruto, ele corta e lança no fogo. Ele é muito claro. E outra parábola, quando ele contou de uma figueira que estava dentro lá de uma vinha, e o dono quis comer fruto, quis comer figo daquela figueira. Quando chegou lá, não encontrou nenhum, ele mandou cortar. Ele falou, ele está ocupando a terra inutilmente. Meu irmão, de repente você está aí na história, no mundo, e está ocupando um espaço inutilmente. Deus não tem isso para a nossa vida. Lute para frutificar. Lute para que a religião não lhe roube o desejo de ser um crente frutífero. A religião nos distrai, né? Tem muitas coisas boas, os congressos, né? Que a gente gosta. Os congressos, as conferências, os pregadores famosos, as bandas, o show gospel, tudo isso, né? Os canais de televisão, a internet, tudo isso é muito bonito, a gente quer aparecer, quer ver, quer promover. Olha o doutor fulano, o cantor ciclano, que maravilha, que programação, cursos para os crentes. Olha, trabalhe seu caráter nisso, trabalhe seu caráter naquilo. O crente precisa ser tratado, aqui tem um retiro para tratamento. Enquanto isso, o mundo perece sem Cristo. Nós precisamos pregar o Evangelho, irmãos. Nós precisamos obedecer. Se Deus falar para o sol, sol, vem aqui e vai lá na terra e prega o Evangelho, você acha que o sol vai pregar? É claro que ele vai pregar. Se ele falar para as pedras, pedras, levantem do chão e preguem o Evangelho, você acha que ela vai pregar? As pedras vão pregar o Evangelho. Se ele falar para um animal, para uma mula, você acha que ela vai pregar? Vai pregar, já até aconteceu na Bíblia. A mula falou com o profeta. Agora, quando Deus fala para nós, nós não obedecemos. Nós somos no universo inteiro os únicos seres criados que ousam desobedecer ao Senhor, afrontá-lo com a nossa desobediência. Que triste, não é? Eu quero mudar. Eu quero fazer discípulos para Deus. Eu quero levar Jesus para as pessoas que ainda não o conhecem. Eu quero fazer o nome dele conhecido. E eu quero dedicar minha vida a isso. Eu não quero gastar minha vida distraindo os crentes, tratando os crentes. Os crentes precisam. Eu amo os meus irmãos. Eu amo as pessoas que Deus colocou junto comigo para que eu pastoreie, para que eu cuide. Eu amo os meus irmãos. Mas eu tenho uma sede. Eu tenho um desejo. O desejo é frutificar. É gerar discípulos para o Senhor. Aí assim nós vamos ser felizes. Paulo disse assim, vocês podem ter muitos mestres, mas eu gerei vocês. Sabe, a alegria de dizer, olha, esse irmão, essa irmã que está aqui hoje, que é uma bênção, é fruto do ministério que eu desenvolvo, do evangelismo que eu fiz, da oração que eu levei até ele, da palavra que eu preguei. Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 3, eu não preciso de nenhuma carta de recomendação, porque a minha carta são vocês. Para quantas pessoas você compartilhou o Evangelho em 2015? E até agora em 2016, até o mês de maio, para quantas pessoas você testemunhou? Que pergunta difícil, né? Talvez para ninguém, né? Talvez para nenhuma pessoa. 0 pessoas. Talvez você esteja naquele tempo em que o dono daquela figueira que eu falei lá atrás, que estava sem fruto, deu para o agricultor, falou, então cuide dela. Tem mais um ano, se ela não frutificar, então corte e lance no fogo. Talvez você esteja nesse período. Não ocupe a terra inutilmente. Cumpra o seu papel. Obedeça ao Evangelho. Faça o nome de Deus conhecido através da sua vida e do seu testemunho. Porque todas as bênçãos que você tem recebido, que eu tenho recebido,
se tornam em juízo contra nós quando não obedecemos ao Senhor. Precisamos baixar nossa imunidade, amar as pessoas, aceitar aquele corpo estranho na igreja, dizer, olha, ele é bem-vindo, ele vai crescer, ele é um filho sendo gerado. Que coisa maravilhosa. Ver Cristo sendo gerado, pessoas sendo transformadas à imagem de Deus. Olha, Deus abençoe você. E vamos combinar de compartilhar a palavra com pelo menos uma pessoa. Esse ano, ganhe uma pessoa para Jesus. Se eu ganhar uma pessoa e você ganhar uma, né? Vamos supor que somos só 2 aqui. Meus vídeos não estão com tanta audiência, né? Então vamos botar que somos assistindo aqui 3 pessoas. Se cada um ganhar um, esse ano já vão ser 6 novos cristãos no fim do ano, glorificando a Deus. E se esses 6 repetirem ano que vem? O que você acha? Você acha que vai dar certo? Claro que vai. Vão ser 12. E assim por diante. Um efeito multiplicador. Então faça e ensine o outro a fazer também. E o nome de Deus vai ser honrado. O nome de Deus vai ser glorificado. Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe. E que sejamos esses crentes aí, crentes frutíferos, crentes que glorificam o nome de Deus. Deus abençoe a sua vida. Amém.